O Bolsonaro veio com uma história hoje de privatizar a Petrobras. É claro que isso é uma piada. Só que mais piada do que o Bolsonaro foi o mercado financeiro ter valorizado as ações da Petrobras simplesmente pelo Bolsonaro ter falado isso de privatizar a empresa. É uma palhaçada, né, pessoal? Porque não houve nenhum tipo de intenção formal, não há um projeto, não há nada formalizado, não há absolutamente nada. Simplesmente o Bolsonaro falou isso ao ar para pautar a imprensa e as ações reagiram positivamente. Vai falar que dá para levar a sério algo desse tipo? Não tem como levar a sério o mercado acionário. Se você investe, tudo bem, você aplica isso o dinheiro, mas não dá para levar a sério isso. Bolsonaro fala de privatizar a Petrobras e a empresa valoriza, sendo que não tem nada concreto. Agora, Bolsonaro vai privatizar a Petro? Claro que não, é claro que não. Nem que se ele quisesse ele iria privatizar. Primeiro porque privatizar qualquer empresa dá muito trabalho. E o Bolsonaro, vocês sabem que ele detesta trabalho, ele é um preguiçoso. E por mais que isso possa parecer brincadeira, é sério, dá trabalho, então ele não vai querer privatizar nada. Ah, mas você vai falar, o Paulo Guedes também tem um interesse em privatizar, mas o Guedes não faz nada, ele não realiza absolutamente nada. Nem gastar o dinheiro dele lá nas offshore, ele gasta o dinheiro, ele não faz nada. O Guedes é um nada, ele é um lango-lango que fica mexendo as mãozinhas. E aí você pode inclusive falar pra mim, olha, mas o Arthur Lira falou ontem sobre a privatização da Petrobras. Eu lembro disso porque você fez um vídeo argumentando, falando sobre aquela quase reflexão que o Lira fez, né? Porque o Lira ontem falou o seguinte, será que então não é a hora de privatizar a Petrobras, já que a gente não consegue fazer absolutamente nada com ela? E sim, tem a ver com o que o Arthur Lira falou, mas não é a intenção de privatizar a Petrobras. O que o Bolsonaro quer nesse momento, pessoal, é pautar a imprensa. Porque é aquele babado da sucessão no STF com o André Mendonça tem dominado os jornais. E as informações que têm saído sobre o Davi Alcolumbre, o Bolsonaro, não são informações muito positivas para o Bolsonaro, porque envolve inclusive o Silas Malafaia, que tem bagunçado ali os bastidores do governo, atacando ministros. Então assim, o Bolsonaro ele precisa colocar um outro tópico na imprensa o mais rápido possível, porque o próprio presidente falou bobagem no dia de ontem sobre o Davi Alcolumbre. Então eu vou explicar tudo para vocês, mas antes eu peço o seu like, clique no botão de gostei, dê essa força pro canal, o seu like ele vale muito mais do que qualquer apoia-se, vale mais do que dólares. Então clique no botão de gostei e olha que o dólar tá alto, hein? Então olha como o seu like é valorizado. Mas vamos por partes, tá bom? O Bolsonaro, ele selecionou o André Mendonça, né, para ser o novo ministro do STF, porque ele era terrivelmente evangélico. Só que o que acontece? A nomeação do André Mendonça tem passado por algumas dificuldades, porque o Senado não quer pautar o André Mendonça. E aí o Silas Malafaia reagiu, começou a brigar, começou a espernear, porque o Bolsonaro prometeu que ia ter um ministro terrivelmente evangélico, atacou o Ciro Nogueira, falou que o Ciro Nogueira não quer apoiar, não quer dar apoio explícito ao André Mendonça, esperneou, xingou, gritou, brigou na internet, xingou muito no Twitter, fez todo um escarcéu lá. E o Ciro Nogueira respondeu, eles ficaram batendo boca ali. Só que isso já mostra que há uma insatisfação por parte de uma ala dos evangélicos, no caso o Silas Malafaia botando pressão no governo. O problema, pessoal, é que o Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, não quer colocar o nome do André Mendonça para ter a sabatina. Ele não quer fazer isso, porque o Senado, e aí eu falo o Senado, a maioria dos senadores, não querem o André Mendonça, porque o André Mendonça é lavajatista, tem toda aquela história toda. O Senado quer colocar o Augusto Aras para ser o novo ministro do STF. E pro Bolsonaro também não teria nenhum problema, o Bolsonaro não tá nem aí para essa história. Só que o que acontece? Ele prometeu aos evangélicos que iria colocar um ministro terrivelmente evangélico lá. E os evangélicos estão pressionando o presidente da República a fazer isso. Olha, você prometeu que ia colocar um evangélico, você não quer ter o nosso apoio? Nós temos aí um potencial de 12% do total de eleitorados votando em você em 2022. Então cumpra aí a sua promessa, o Malafaia está pressionando. E aí o que aconteceu? No começo da semana, o Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado e agora presidente da CCJ, se reuniu com o Flávio Bolsonaro. E eles tiveram uma certa lavagem de roupa suja, mas ficou aí mais ou menos acordado que teria um almoço do Bolsonaro com o Davi Alcolumbre para resolver essa questão. Só que o Bolsonaro falou demais, porque ele sentiu a pressão do Silas Malafaia. E a aprovação do presidente está baixa, está na casa dos 22%. O Bolsonaro está com medo. Ele não pode recuar e disputar a eleição de 2022.
Só que ele está sendo pressionado, aconselhado talvez a disputar o Senado. Só que se o Bolsonaro deixar de disputar a presidência da República para disputar o Senado, vai ser um atestado maior de covardia. E ele sabe como foi a reação do gado dele no dia 8 de setembro, quando ele assinou aquela carta do arrego pedindo desculpa pelo que ele fez, pela bobagem que ele fez no dia 7 de setembro. O gado ficou pistola, cara. O gado ficou pé da vida. Se o Bolsonaro recuar de disputar a presidência da República, como que fica? Ele vai sair como um broxa mesmo, que ele tanto fala que não é. Então ele precisa continuar cevando o gado. Só que se ele perder o apoio dos evangélicos, como que vai ficar? A situação fica difícil, ele está tentando se equilibrar. Ele está tentando fazer malabarismo em cima de uma corda bamba. Então ele sentiu a pressão do Silas Malafaia. E aí, ao sentir a pressão do Malafaia, o Bolsonaro falou bobagem. Porque ele falou que o Davi Alcolumbre está jogando fora da Constituição. Aí foi uma bobagem, Porque o Alcolumbre ficou pé da vida. E falou assim, agora que eu não pauto esse negócio. E eu vou ficar segurando isso até 2023, porque eu tenho essa prerrogativa. Os ministros do STF já falaram que eu não tenho prazo para sabatinar o André Mendonça. Então eu vou ficar aqui até 2023, quando o governo Bolsonaro sair, eu coloco quem eu quiser, ou a gente espera até 2023 para substituir o ministro do STF. Ele ficou pé da vida e pediu para o Flávio Bolsonaro que o presidente fizesse uma retratação. Fizesse uma retratação, pedisse desculpas, enfim. E aí ficou todo esse imbróglio. O problema, pessoal, é que nesse almoço do Davi Alcolumbre com o Flávio Bolsonaro, o Flávio revelou para o Davi Alcolumbre, essa é uma informação do Metrópolis, que todo mundo já mais ou menos sabia disso, mas agora tá ficando cada vez mais explícito, que o André Mendonça não é a preferência dele, Flávio Bolsonaro. E aí, pessoal, foi tudo, jogaram Eduardo Bolsonaro no ventilador, bateu e espirrou pra todo lado, porque a família Bolsonaro, que deveria estar fazendo toda a campanha, ou fazendo beijamão, enfim, como você queira chamar, para o André Mendonça ir para o STF, não tá fazendo, na verdade, eles estão pouco se lixando. Se não for o André Mendonça, melhor ainda, vai quem o Flávio Bolsonaro quer, porque o Flávio não quer o André Mendonça. Então o presidente da República está fazendo pouco caso, está fazendo pouco esforço. E isso começou, claro, a repercutir. E o Bolsonaro ficou desesperado com isso. Porque há um problema com os evangélicos, o Silas Malafaia, que não tem papas na língua, né, porque ele não acredita em papa, ele é evangélico, ele tá atacando o governo Bolsonaro, atacando os ministros. O Centrão fica de saco cheio e reclama com o Bolsonaro, porque o Ciro Nogueira vai reclamar com o Bolsonaro, bota uma coleira, bota uma focinheira no Silas Malafaia. Só que o Bolsonaro agora, o que ele vai fazer? Porque o Silas Malafaia percebeu, tá todo mundo percebendo, que não é interesse do Bolsonaro colocar lá um ministro terrivelmente evangélico. É uma situação complicada. E o Bolsonaro falou bobagem para o Davi Alcolumbre, que ele jogava fora das quatro linhas, então tá assim, explodindo de Eduardo Bolsonaro. Situação complicada para o presidente. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar um outro assunto em pauta logo, para que a imprensa pare de olhar para esse assunto do STF e mude o seu foco, mude sua atenção para uma outra questão. E aí ele vem e fala da Petrobras. Porque o Bolsonaro, ele não é bobo, ele sabe pautar a imprensa, ele sabe pautar muito bem, ele ficou 30 anos pautando a imprensa. E nos últimos 10 anos, principalmente, que ele ficava aparecendo semanalmente no CQC, no Super Pop, no Pânico. E ele falava frases de efeito, frases impactantes, frases polêmicas, e isso dava audiência, ele conseguia aparecer nos programas de televisão. Foi assim que ele foi eleito a vida dele inteira. Tanto é que ele admitiu isso na entrevista ao Jô Soares. Ele falou assim, olha, se eu não tivesse falado que nós tínhamos que matar 30 mil, fuzilar o Fernando Henrique Cardoso, eu não estaria aqui dando entrevista pra você. Então ele sabe pautar a imprensa. E ele faz isso com maestria enquanto presidente da República, principalmente lá no cercadinho que ele tem com os apoiadores dele. Só que agora as pautas que ele coloca, as crises que ele cria, ficaram um pouco demais, como por exemplo as crises com o STF, o TSE. Então ele precisa pautar a imprensa com essa história de privatizar a Petrobras para dar uma certa abafada nessa história de ministro do STF, porque os bastidores estão fervilhando. Então eu espero que vocês não levem em consideração o que o Bolsonaro falou a respeito de privatizar a Petrobras, porque ele não vai privatizar absolutamente nada, ele não tem a mínima condição política de fazer isso. Ah, mas o Centrão quer, tá, mas vai dar muito trabalho, vai dar um esforço grande, não é tão simples assim e nem é para ser levado a sério. O que o Bolsonaro quer fazer é jogar essa discussão para encobrir ou para pautar novamente a imprensa a respeito de tirar, né, do caso, essa pauta do STF que está enchendo os picuás do Bolsonaro. Ele aproveitou que o Arthur Lira falou no dia de ontem e soltou essa aí sobre privatizar a Petrobras para ver se cola e deixem de falar sobre o ministro do STF, porque essa semana o que mais pegou foi justamente essa pauta do Malafaia, Ciro Nogueira, Alcolumbre, Bolsonaro, enfim.
Então é só uma estratégia do presidente da República. Mas eu quero saber os seus comentários. Deixa aqui nos comentários, escreva a sua opinião sobre esse assunto. A minha reflexão sobre o Arthur Lira já foi feita, você pode procurar aqui no canal. Se você gostou do vídeo, não perca tempo, deixe seu like, também se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Instagram, que é canal Profiléu, e no Twitter também, @ProfiléuOficial.